Fala galera, estamos aqui no novo episódio do Deep Dive Podcast e hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, como sempre nós temos grandes presenças ilustres, que afinal pra estar aqui, não é? É isso aí. Ser uma presença Tem que ser especial. Tem que ser especial. O amigo da gente. É, também. No caso, ele é as duas coisas. Ele é as duas coisas. Ele teve a felicidade de ser meu padrinho de casamento também, sabia? É verdade. Você lembra, né? Eu lembro. Tava do lado dele, inclusive. Que bom. Estamos aqui com quem, Rafa? Rogério. Bragueroli, palmas. Boa. Põe palminhas depois, editor. Estamos aqui com o Rogério, na verdade, só fazendo um disclaimer antes. O Rogério a gente já conhece há um bom tempo, foi vice-presidente de grandes empresas, em vários segmentos, inclusive. Em diversas áreas também, né? A gente estava falando hoje, área de RH, em diversas áreas ele vai contar um pouquinho mais para vocês. E acho que o grande desafio aqui é entender um pouco mais do projeto dele, que é saber como que você se torna hoje um profissional fora da média. Acima da média, né? Acima Eu acho média. que vai ser bacana, porque assim, hoje se fala muito de empreendedorismo, né? Sim. Mas e aí? Mas e o cara que tá ali na empresa, o cara que quer seguir uma carreira, né? Que é a realidade da maioria hoje das pessoas, né? O que ele precisa fazer para ser valorizado, visado pelo mercado? Eu acho que o Rogério hoje vai conseguir trazer bastante isso aí pra gente. Boa. Então, seja bem-vindo, se apresente aí para nossa querida audiência. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês pelo convite. E segunda coisa, eles falam bem de mim, mas eles são suspeitos. Como eles disseram, eu faço parte do segundo grupo, eu sou amigo. Então, eu sou muito amigo deles para eles falarem bem de mim. Mas obrigado pela oportunidade. Boa, é isso aí. Fala um pouquinho, Rogério, da sua história, um pouquinho, onde que você trabalhou, um pouquinho do seu histórico profissional, até pra galera entender quais as qualificações que você possui para conseguir ajudar essa galera que tá buscando, né, essa alavancagem aí na vida profissional. Então, vamos lá. Hoje eu sou consultor de estratégia, sou mentor, mas eu trabalhei 35 anos na vida corporativa. Um trabalho bastante duro, mas bastante também promissor e estou muito satisfeito com esse... Foi muito bacana passar por esses 35 anos em várias áreas. Eu sou engenheiro mecânico, sou economista formado, mas eu trabalhei como engenheiro há alguns anos, depois eu fui para a área de supply chain, trabalhei em finanças, trabalhei em logística, planejamento, estratégia e acabei minha carreira nos últimos 12 anos em RH. Então você passou por tudo. Passei por quase tudo. Eu quase não sabia tudo. Não que você já passou por tudo. Passei por quase tudo. Foi bastante interessante, bastante proveitoso, eu acho que aprendi muita coisa, me diverti bastante. E tô aqui, por isso que eu acho que essa minha experiência pode ser útil para algumas pessoas que queiram seguir alguma coisa parecida ou buscar alguma coisa que talvez ainda não saibam e que esses 35 anos me deram condições não de saber, mas de conhecer um pouco mais e tentar ajudar as pessoas que precisam desse tipo de aconselhamento. Legal. Você falou que nesses últimos anos você focou bastante em RH, né? Uhum. Como era, assim, o seu dia a dia? Quais eram suas responsabilidades, assim? Como funcionava? Então, Rafa, essa é uma situação engraçada, né? Quando eu falei pro pessoal que eu ia migrar para RH, na verdade eu tinha 44 anos, né? Hoje vou fazer 62. Eu tinha 44 anos e eu estava em vendas, estava muito bem em vendas, mas eu decidi mudar para RH. Decidi pivotar minha carreira. Porque eu acho, e eu cheguei à conclusão que no final do dia o que faz a diferença entre as empresas são as pessoas, né? Você pode estar na empresa X ou Y, mas são as pessoas que fazem essa empresa X ou Y. Então eu acredito que o potencial das pessoas faz a grande diferença. E decidi ir para RH, com 44 anos fui fazer um MBA em RH, e foi bastante interessante. E uma das coisas que erroneamente eu pensava era que como engenheiro eu achava que RH era um modelo matemático, né? Que 2 mais 2 ia dar 4. Mas a única coisa que quando você mexe com pessoas é que 2 mais 2 nunca dá 4. Sempre dá alguma coisa parecida, mas 4 é pouco provável. Isso me motivou na minha carreira de cumprir esses 10, 12 últimos anos na minha carreira em RH e foi bastante interessante essa jornada. Não, legal, interessante. E isso, você trabalhou com, acredito, né?
a parte ali de RH, você trabalhou com vários perfis de profissionais, assim. O que você identificava, assim, de desafio nessa parte pra você, de lidar com pessoas, entender a dificuldade ali de cada um? Qual o desafio que você via mais, assim? Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? E a gente acha que o profissional de RH é o cara que sabe fazer isso. O profissional de RH, principalmente o profissional moderno de RH, aquele cara que saiu da área do departamento pessoal, foi para a área de desenvolvimento, para a área de planejamento estratégico de pessoas, é um profissional que tem que dar suporte para todo outro tipo de profissional. Porque a gente não aprende na escola, né? Uhum. Como é que eu me desenvolvo, como é que eu crio uma determinada competência, como é que eu saio da média. A gente na escola aprende uma série de coisas, mas aprender como arrumar emprego, aprender como ser empreendedor, isso a gente não aprende. É verdade. E o RH, eu entendo que o RH moderno ele tem essa função de dar suporte para a liderança e suporte para as pessoas de como se portar, como se planejar para que você seja sempre um melhor profissional. Então isso daí foi uma das coisas que me motivou em RH. E não é uma coisa muito simples, não é uma receita de bolo. O que eu posso dizer que pode funcionar para você, pode não funcionar para ele, pode funcionar para mim. Então vai depender de pessoa para pessoa, vai depender da tua maturidade, vai depender da tua idade, vai depender de uma série de outras características individuais. Então é um negócio muito individualizado. Legal. Mas que a gente tem que ter uma ideia geral para a gente tentar achar o remédio, o antídoto correto para poder ter um desenvolvimento acima da média. Né? E o que eu vejo, né? Eu não sou da área, então não conheço muito, mas o que eu vejo é que além da responsabilidade que você tem de dar todo o suporte, né, pro profissional ali conseguir desempenhar o papel dele, você também tem uma responsabilidade de guiar esse cara na carreira dele, né? É mais ou menos. Isso é uma das coisas, né, que a gente acha que quando a gente entra numa empresa, que a gente vai... que é um pouco da responsabilidade do teu chefe, um pouco da responsabilidade da empresa. Eu diria que é 10, 20%. 80% é responsabilidade do tua. cara. Não adianta a gente falar assim, poxa, eu não aprendi inglês porque a empresa não me deixou. Isso você aí, não aprendeu inglês porque você não Concordo. quis. Eu não me formei médico porque o meu pai não deixou. Não, se formou médico ou advogado ou qualquer coisa que seja, porque você não se esforçou para fazer isso. Então a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento é nossa. Eu acho que é muito complicado você deixar essa responsabilidade para um terceiro. Seja para o seu pai, seja para o seu chefe, seja para a sua empresa. Isso é uma responsabilidade que você tem que ter com você mesmo. Responsabilidade Concordo, nossa total. de desenvolvimento. Eu já vivenciei isso algumas vezes, Rogério. Né, Jota? A gente já passou por alguns pontos, tipo, eu acho que eu não tô tendo suporte para aprender tal coisa e tudo mais. Vira, malandro. A gente sempre teve disponível, né? É isso aí. E assim, tanto nós, e você pegou muita parte, você orientou muita gente nessa parte. A gente sempre buscou pelo conhecimento que a gente precisava, né? Exatamente. E eu acho que o nosso papel, claro, é estar disponível se a pessoa precisar. Mas se não partir dela, não tem o que fazer, né? Claro, a gente precisa dar todo o nosso suporte. As empresas precisam deixar um recurso para desenvolver pessoas. É importantíssimo, inclusive, para você atrair e reter bons profissionais, que você tenha uma infraestrutura para você ajudar nesse desenvolvimento. Mas no final da história, o desenvolvimento é responsabilidade tua. Legal. E esse lance tem o lance da cultura, que o pessoal fala muito agora, até por conta do home office. Muitas empresas têm enfrentado, né, problemas com cultura. Tem aquela história do... Como é que é? A cultura come a estratégia, né, no café da manhã. Como é que você enxerga? Como é que você pode definir melhor cultura, assim? Porque a gente escuta muito, né? Não, cultura não se impõe, cultura você tem que... É uma história consistente. Cara, tem empresa que você pega... Que no RH tem um cara só de cultura, que o cara fica ali martelando. RH não, tem uma estrutura só de cultura. Apartada, né? Mas cultura é uma das coisas mais importantes de qualquer empresa. E assim, a melhor definição que eu encontrei de cultura, ela é muito simples. Cultura é o jeitão da empresa. É o jeitão, de que maneira ela é a empresa. Tem empresas que têm uma cultura agressiva, onde o cara tem que ter sangue nos olhos, tal, não sei o quê. Tem outra que tem uma cultura mais humanizada. E não tem a cultura certa, não tem a cultura errada. Tem a cultura da empresa. Dá certo pra aquela empresa. É muito importante os profissionais terem isso na cabeça, desenvolver uma cultura, os propósitos, os valores, enfim, todos os parâmetros que mostram essa cultura,
para que você consiga fazer um planejamento estratégico alinhado a essa cultura, porque senão a coisa não costuma não dar certo. Então, cultura é um negócio muito importante, as pessoas também têm que ter fit com a cultura. Às vezes existem empresas que você não tem fit para aquela determinada cultura. Então, o que eu sugiro é que, primeiro, que a empresa não te contrate. Segundo, se você estiver lá, que você procure uma outra empresa que tenha um fit com a tua cultura. Vai ser melhor para você e, inclusive, para a empresa também. Muitas vezes, né, Jota, parece que não tá dando certo a empresa, a pessoa parece que se sente fora, mas é porque os valores, os objetivos não estão alinhados, né? Não batem. E existem empresas que ainda não têm uma cultura formalizada, né? Às vezes até tem aqui esse jeitão que eu falei, mas não está formalizado. Então a primeira preocupação é, vamos discutir um pouco qual é o propósito, qual é a visão, quais são os nossos valores, e vamos ver se o nosso time está de acordo com isso. Se a gente tem um time que está a fim de remar para o mesmo lado, entendeu? Eu acho que isso é muito importante para o sucesso das empresas e dos profissionais também. Legal. A gente falou bastante, até o tema, né, Jota, aqui do nosso vídeo, nosso episódio, de profissional acima da média. Para você, Rogério, o que é um profissional acima da média? Bom, um profissional acima da média é um profissional acima da média, que ele consegue atender às necessidades que foram dadas para ele. Que ele consegue ainda ter o que a gente chama de over-delivery, né? Entregar mais do que o que está sendo pedido. Hoje, principalmente por causa de uma série de modismos, a gente acha que nós sempre estamos dando melhor, que o que eu estou fazendo é o suficiente, mas a gente sabe que a gente está vivendo numa pirâmide, né? Quanto mais você sobe, mais curto fica as tuas oportunidades e mais você tem que entregar. Então, para mim, o profissional acima da média é o cara que tem consciência do que ele está fazendo e do que ele pode fazer mais, e além da consciência, que ele consiga transformar isso em realidade, que ele consiga transformar isso em realização. Não, legal. É aquele negócio, né, assim, você foi contratado com um job description. O mínimo que você faz é seguir o job description, né, Jota? Fazer bem o seu job description, isso, na minha visão, não sei pra vocês, isso não é estar acima da média. Você tá fazendo o mínimo ali, certo? Você tá fazendo o que foi contratado. Sim. Pra você estar acima da média, você tem que superar as expectativas, né? É isso aí. Na verdade, a gente fala do job description, da descrição de cargo, e pouca gente dá atenção para isso. Para mim, a descrição de cargo é o documento mais importante da organização. É verdade. Por quê? É o alinhamento ali, né? Poxa, suponha, vocês têm a organização de vocês, e vocês vão precisar de colaboradores. Vocês precisam montar uma descrição de cargo para esses colaboradores que atenda o desafio que vocês têm. Então, ela primeiro precisa ser muito bem feita, feita de uma maneira cuidadosa, para que, se eu vou contratar a Maria ou o José, eu vou contratar eles para que eles possam cumprir isso. Então, a primeira coisa, numa descrição de cargo, você tem que fazer uma descrição de cargo que ela até vá um pouco além do que você precisa, para que você, no conjunto, consiga entregar o seu resultado. Então, você tem razão. Eu fui contratado, no mínimo eu tenho que cumprir a minha descrição de cargo. E, se possível, fazer mais. Bom, mas poxa, então eu vou cortar os pulsos se eu não tiver em cima da minha descrição de cargo? Não. Se você não está, você tem que buscar alguma coisa para que você consiga alcançar pelo menos aqueles parâmetros mínimos. E a organização, ela tem duas opções. Ou ela te desenvolve, ou ela troca você. Porque se ela manter você abaixo da descrição de cargo, provavelmente ela não vai entregar o resultado e a estratégia dela. E não vale a pena pra ninguém, né? Não vale a pena, todo mundo perde, é um perde-perde. Às vezes o cara acha que, putz, eu não tô fazendo aqui exatamente o que eu faço, então tô ficando aqui. Pra ele é pior. É um perde-perde. Não, perde-perde, porque ele não tá se desenvolvendo, tá acomodado, a não ser que seja uma pessoa que realmente queria ficar acomodada, né? Isso. Mas os dois acabam perdendo no final do Sem dúvida nenhuma. Tem uma história que eu tô vendo aí no mercado e até escutei, não me lembro quem foi que falou esses dias. Acho que foi o pessoal do G4. Eles estavam falando sobre que muita gente fala, você contrata pelos hard skills e demite pelos soft skills. Então, ou seja, traduzindo, eu contrato pela parte técnica e você demite por comportamento. Só que o que a gente tem visto muito, né, e a gente já passou muito por isso também, é o contrário. Você tem um cara que, ele é muito gente boa, pessoa muito gente boa. Nossa, verdade. Que, você ama essa pessoa lá dentro da empresa, o cara, é gente boa, você quer tomar cerveja com ele, você quer tomar café com ele e tal, só que ele não entrega. E não se desenvolve. E não se desenvolve.
Então, assim, eu tenho visto, na verdade, né? O mercado tá falando, Você cara, está correto. a galera tá mistura sendo das duas coisas. demitida muito mais, às vezes, por soft skills, ou seja, Eu acho que as duas aliás, coisas... por hard skills, né? Do que por soft. Eu acho que as duas coisas são importantes. Você precisa ter a competência técnica para você entregar o que você precisa e você precisa ter a competência comportamental. Não adianta você também ser o cara da competência comportamental, o cara que se dá bem com todo mundo, o cara que... e não ter a competência técnica. É verdade. Teve uma época agora num período bem curto que o pessoal, não, você precisa ter só o comportamento. O comportamento é importante? Importantíssimo. Mas você também tem que fazer a tua parte na parte tem técnica. essa história, As duas né, que- coisas são importantes. O comportamento é importante que o restante você vai atrás, mas não é todo mundo que vai Não, atrás. todo mundo que Não. vai. E às vezes não dá pra Exatamente. você ir atrás. Não tem Exatamente. jeito. Exatamente. Não, e é complicado, né? Não adianta. Você pode ser o cara mais técnico do mundo, né? Mas se for um escroto, cara, Também não adianta. ninguém também não consegue adianta. conviver com E isso, vice-versa. cara. Você Isso pode ser o é cara mais legal do mundo. arrogante. Se você não souber nada tecnicamente, você não vai fazer. Rogério, por que todo CEO é um psicopata? Não é verdade esse negócio que todo Essa vale CEO o é corte. psicopata, Essa- né? Essa vale corte. Eu, inclusive, tô escrevendo meu segundo livro, que ele chama Macunaíma de Colarinho Branco. E é onde eu conto um pouco dessa história. Eu tava falando da pirâmide, né? O CEO é um cara solitário. É. Ele é um cara que, às vezes, ele precisa chorar e não tem pra onde chorar. Ele não pode chorar, né? O CEO não pode chorar porque o cara não pode fraquejar. ele é solitário por opção? Eu acho que pelas duas coisas. Primeiro que ele fica um pouco arrogante, e aí ele acha que ele sabe tudo. Uhum. E segundo que, às vezes, as pessoas também têm um pouco de medo de chegar perto e oferecer ajuda. Então, assim, ele não é um sociopata. É que a vida capitalista é uma vida muito dura. E, às vezes, ele tem que tomar decisões que não contentam todo mundo, né? Então, Que não é uma democracia. tem muita gente maluca, tem muita gente estressada, tem muita gente com inteligência emocional baixa, ou até com uma inteligência emocional voltada para o mal. É verdade, porque às vezes você cresce em cima de algumas coisas que não seguem muito bem a ética, né? A ética comum. Mas não são todos que são psicopatas e precisa tomar muito cuidado. Acho que os CEOs precisam se tratar e tentar fugir desse estereótipo aí. desse estereótipo, né? Isso é interessante, por exemplo. Qual que é a tua visão? Você que teve contato com vários CEOs e tal. Qual que é a tua visão? Que o pessoal fala muito das camadas de personalidade das pessoas e tal. E eu vejo que tem muito CEO, ou até diretor mesmo, vice-presidentes e tal, que estão nos cargos ali maiores de liderança. Que, puto, o cara evita almoçar, às vezes, com um colaborador, não sei o quê, porque acha que vai gerar uma liberdade, essa liberdade é ruim. Como que você enxerga isso? Eu acho que esse é o grande Criar problema, essa né? intimidade. Eu acho que o C-Level hoje, se eu tivesse que dar um conselho para o C-Level, e às vezes eu faço mentoria para esse grupo, eu acho que ele precisa começar a ser um C-Level humanizado. Como eu disse para vocês, o que faz o resultado são as pessoas. E se você manter essa distância, não, eu tenho uma sala fechada, uma secretária que é que nem um pastor alemão que não deixa ninguém entrar, você vai ficar cada vez mais isolado, né? E as coisas vão ficar mais difíceis. Você vai estar muito mais sujeito a uma sabotagem. Você não vai ter o pessoal gerando uma sinergia querendo te ajudar. Você não vai saber qual é a expectativa do pessoal que trabalha com você. Então, esse negócio de você achar que sabe tudo, tá furado. Então, o meu conselho é: busque humanização, busque ouvir as pessoas. A gente não se leva, a gente quer mais falar do que ouvir, então acho que é importante você ser um bom ouvinte e para que você não caia nesse tipo de armadilha e não caia nessa infelicidade, porque para mim isso é uma grande infelicidade. Tem uma história falando desse level, né? Tem uma história que a gente já passou por isso, inclusive, e eu queria que você desse essa dica, porque muita gente deve estar precisando ouvir isso. Sabe aquela coisa de, poxa, eu era um analista e aí eu tinha ali que produzir, então eu metia a mão na massa, planilha, né? Tinha que enviar e-mail, formatar documento, né? Tem que fazer o mão na massa ali. E aí você vai pro cargo de liderança e aí tem um trade-off, né? Que você fala assim, opa, agora não tem que mais botar a mão. Só que se eu não tô botando a mão, parece que eu não tô trabalhando. Então, eu preciso ficar mais tempo com pessoas. E como é que é esse trade-off? Geralmente, as empresas, elas enxergam isso e falam, pô, eu vou promover essa pessoa porque ela já tem essa habilidade natural de liderança de pessoas, ou isso pode ser desenvolvido? Isso pode ser. Eu acho que isso é a chave do sucesso. Eu acho que liderança se aprende. É claro que existem pessoas que têm uma facilidade maior, mas a liderança se aprende. E uma das coisas da liderança que tem que aprender é você saber delegar e dar um empowerment.
Se eu virei o empowerment, se eu virei o seu chefe, eu tenho que te delegar e te dar poder para você tomar decisão. Porque se eu não te dou poder para tomar decisão, eu nunca vou conseguir te passar nada. Eu vou ficar sempre em cima de mim. Como se tivesse uma coleira ali. Então, eu preciso compartilhar essa responsabilidade. Uhum. Então, isso é uma das grandes coisas de quando você é um executor e passa para a liderança, você saber trabalhar as pessoas, entender as fraquezas, as fortalezas das pessoas para você usar isso de maneira correta e saber desenvolver também essas pessoas e ter confiança nessas pessoas. Então, o empowerment, né, esse empoderamento é muito importante. Você precisa... E tem gente que não sabe, né? Só eu sei fazer, não vou passar nada pro Rafis. Então você vai continuar uma operação pro resto da vida. A gente já vivenciou muito isso, Rogério. De tipo assim... Centralizador de conhecimento. No começo, a agência era enxuta, era basicamente ficava as coisas centralizadas em mim no J. A gente começou a crescer e delegar essas coisas. Só que o que a gente começou a perceber? A galera que a gente delegava, a agência começou a crescer mais, precisava ter mais gente embaixo delas. Uhum. O que essa galera começou a fazer? A segurar o conhecimento. Com medo que... Com medo. Exatamente. Isso é comum? É comum e, gente, é uma grande... eu acho que é uma grande bola fora. Porque Total. se eu tenho medo do cara que tá embaixo de mim, eu tenho que desenvolver e tomara que esse cara seja um avião, que provavelmente ele vai me levantar, ele vai me alavancar. Perfeito. E as pessoas têm medo. Putz, eu vou perder o emprego, esse cara de repente pode tomar o meu lugar. Não. Se você tiver competência e confiança em você, legal que ele seja bom. Eu quero ter um time bom embaixo de mim, não um time ruim. Um time medíocre só vai me acarretar mais trabalho e não vai me fazer nada para eu crescer. Então é importante isso daí. Um professor do MBA que ele falava assim: se você entrar de férias e eu sentir a sua falta, quer dizer que você é incompetente. É O verdade. que você acha disso? É verdade. Faz Dependendo sentido. da tua situação e da tua posição, você tem que ter o time funcionando. E a vida é assim. A gente na vida corporativa é que nem a vida e a morte. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. Eu tinha certeza que um dia eu ia me aposentar na vida corporativa. Claro. Isso era fato, eu me preparei para isso. Então não adianta você ficar procrastinando ou tentando arrumar problemas ou tentando tirar gente da tua frente. Eu acho que isso só vai fazer mal para você e para os outros. Sim. Então você precisa estar preparado para isso. E tem um negócio que o pessoal que faz isso não percebe, que assim, ele centralizando o conhecimento, ele tá se limitando a novos conhecimentos, né? Porque qual que é a nossa percepção? Cara, beleza, vou delegar todo o conhecimento que eu tenho pra essa pessoa, pra ela fazer esse trabalho que eu tava fazendo pra eu fazer outras coisas. Gente, vocês sabem muito mais do que eu. Mas Vocês ele- trabalham com digitalização, inteligência artificial. Hoje a economia do conhecimento é a economia do compartilhamento. É isso. Eu diria que há 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, se eu sabia, bom, então eu sei, eu tenho poder. Esse cara tá na minha mão. Isso eu não vou falar pra ninguém. Não, você tem que compartilhar. Quanto mais compartilhamento você tiver, mais força você vai ter. E você vai ter aquele fenômeno da sinergia que uma coisa vai puxar a outra e a gente vai aprender junto, a gente vai crescer junto. Então esse negócio de segurar informação, segurar conhecimento porque eu tenho poder é uma grande mancada. Não dá pra fazer isso não. Total. Não dá Cara, pra fazer isso não. Só ele sabe fazer isso aqui. só né? ele, sabe? E ele fica preso sempre naquilo. Isso Já é teve perigoso. pessoas que faziam isso, a gente não sabia na época, porque a gente, né? Quando ela saiu, a gente descobriu que o trabalho dela era simples. E ela centralizava aquele conhecimento justamente, né? Porque ela sabia disso e ela, por não querer fazer outra coisa, ela se segurava daquilo ali pra ter a gente meio que na mão. Mas, Exatamente. cara, assim, ela... Não, toda isso tem empresa prazo tem. de validade curto. exato. Tem. Isso. Tem, exatamente. E assim, pensando naquele, né, no profissional que tem que ser acima da média que a gente vem conversando, na sua visão, quais são as competências que esse cara tem que ter pra realmente ser uma pessoa acima da média ali no mundo Olha, profissional? todo mundo me pergunta dentro da metodologia que eu desenvolvi. E outro dia eu estava fazendo um podcast para uma TV. E aí o âncora do jornal me perguntou: tá bom, qual é a principal característica para você poder arrumar um emprego? Aí eu falei uma palavra muito simples: independente da tua idade, da tua raça, do teu sexo, da tua competência, da tua situação econômica, da tua situação educacional, eu, como recrutador, primeira competência que eu vejo é vontade. Aquele Cara, sangue se eu, no tô te, olho, né? se eu tô te entrevistando, Rafa, se você tem vontade, você já tá na frente de 90% dos Meio outros caminho andado candidatos. já. Boa. Cara, 90%. Eu quero. Eu Tem pessoal quero. que vai É borocochô, vontade. Tem não, a grande maioria, infelizmente.
O cara vai lá morto, o cara não tem flexibilidade, o cara não demonstra proatividade. Cara, o cara pode ser um gênio, mas não vou contar com um cara desse. Agora que eu precisar, você precisa ficar 1 hora a mais, eu preciso que você faça um trabalho que tá fora do teu escopo, o cara não vai fazer. É verdade. Então é vontade. Sabe, se eu tivesse que falar, qual é a competência? Vontade. Simples. Essa pra Você arrumar precisa emprego. estudar para fazer qualquer coisa. Inclusive, Sim. o Rafa falou uma coisa, né? Na nossa metodologia do saindo da média, o empreendedor também tem que sair da média. A gente sabe que, de 100 empresas que se criam no Brasil, quantas que dão certo? 5? Isso. Menos de 5? Que dão certo. O empreendedor também tem que sair da média, né? É verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Talvez seja até mais difícil para o empreendedor do que para o cara que entra numa empresa e vai seguir a vida corporativa, seguir carreira. Uhum. Então, e às vezes o cara também não tem vontade, ou então ele acha que tudo é fácil, ou ele vive no mundo de Nárnia, que vai acontecer um milagre, um milagre não acontece, gente. Eu vivo falando na metodologia, eu não sou guru de ninguém. Eu já ajudei muita gente, o Rafa sabe, muita gente, eu acho que acreditou e se deu muito bem, mas por causa deles, não é por minha causa. Eu não faço milagre, não tenho água benta, eu não tenho fórmula mágica, eu não sou guru, é vontade. A vontade é o primeiro princípio. É aquele negócio, você só aponta o caminho. Claro, a gente o ajuda. obstáculo todo vai por depender aí. do cara. Claro, Vai ali, ó. claro. Tem ali uma pedra, tem um rio que você vai ter que pular, Vai ter tem uma pedra, ponte, vai ter tem um tijolo, vai ter cipó. o que for. É vontade. Isso pra mim é fundamental. Se o cara tiver vontade, disponibilidade, putz, sabe aquele cara que é pau pra qualquer obra? Não, tem muita gente que o cara se forma, mas isso eu não vou fazer. Pô, como não vai fazer, bicho? Cara, isso é uma bola que eu queria levantar com você. Eu vejo isso muito numa questão geracional. Eu acho a geração mais nova... Eu acho que vem piorando. Vem piorando, não vem? Você sente isso também? Vem. Eu acho que vem piorando com todo respeito aos jovens. E, putz, os jovens têm uma série de vantagens que a minha época a gente não tinha. Nós não tem que saber lidar Os caras têm um poder de inovação muito maior hoje, uma liberdade, uma diversidade, que é muito mais legal, muito mais interessante hoje. Mas, assim, também aquela ansiedade de eu sou o cara, eu faço eu fui isso, contratado pra fazer eu fui isso. contratado pra fazer isso. É vontade, é flexibilidade. Esse novo empreendedor, que tipo, já tô 2 anos com a minha empresa, não tá dando lucro, não tá funcionando, Pois é. o cara desiste. Que empresa que 2 anos vai dar lucro, Imagina, cara? cara. Não tem jeito. Exatamente. A coisa não acontece. Há quanto tempo vocês estão malhando? Eu sei disso. E você, fazendo só o link com isso, que eu acho que vai ser interessante fazer um bate-bola nisso, você já entrevistou muita gente, beleza, então você vai lá, você falou vontade, é uma parada que é importante, você sentir com a pessoa. E pra quem vai ter uma entrevista de emprego amanhã, que dica que você ia poder dar, além de vontade, que se você como entrevistador, na tua abordagem, você olha... Até usando um pouco da sua experiência. Porque antigamente... Você via. Depois eu vou via. entrar nisso também. Mas assim, antigamente, você tinha que ir com uma barba feita, né? Tinha umas paradas assim. Nada disso. E... Já pensou o Rafis nessa situação? Não, mudou, ia né? dar certo, Mudou. ia dar certo. Mas eu lembro do meu pai Sim, falando na empresa claro. que ele trabalhou, que, tinha que estar com a barba Claro. feita, tal. Terno e gravata. Terno e gravata. Aham. Terno e gravata. Olha, gente, assim, outro dia eu tava tentando fazer uma conta, eu acho que eu já contratei e demiti mais de 30 mil pessoas na minha carreira inteira. Eu não consigo levantar esse número, mas é um número bem grande. Sim. Direto e indiretamente. Já entrevistei, eu já participei de mais de 2.000 entrevistas na vida. Algumas coisas são importantes na entrevista. A primeira, você chegar na hora certa. É o Principalmente, mínimo, não, é o mínimo, mas parece absurdo, mas é normal. O cara atrasa no Enem, não vai No atrasar pessoal e no online, né? Boa. Pô, o cara marcou online. Tenta saber qual é o aplicativo. Testa o aplicativo antes. Vê se o microfone tá funcionando. Aparecer a câmera. A ver se aparece na câmera. Putz, eu já vi. O cara não tá funcionando. Agora que você viu que não tá funcionando, cara, na hora da entrevista. Eu já descarto aí. A primeira entrevista que eu faço é sempre online. Até porque a gente trabalha com digital. Pois é. Então, assim, se o cara não tem capacidade de fazer uma conversa online, já Pois não é. serve. Verdade. Segundo Primeira fase. ponto, eu não tô falando pra você chegar com a barba feita, não tô falando... Mas, cara, tenta se apresentar de uma maneira... Higiênica. De uma maneira que seja compatível com o que você está procurando. Legal. Se é um escritório de Você advocacia... pode ir até de agasalho se você for
professor de educação física e for isso disputar uma aí. vaga. Não sei, Se se for for escritório de advocacia, você não vai advocacia. chegar de bermuda, né, cara? Uhum. Né? Se for mulher, você não vai chegar com os seios de fora. Você precisa tomar com um batom vermelho. Boa. Uma vez eu fui entrevistar uma menina que ela tava com um perfume que eu não conseguia ficar na sala. Caramba. Olha Então, que um pouco de- detalhe. E, gente, aí é bom senso, né? É. Vamos falar, é bom senso. Uma outra coisa E básica. bafo. Bafo também. Bafo também, né? É Mas bom. assim, E uma outra pastilha. coisa básica, evitar o palavrão. Boa. Outra coisa, não entra em assuntos de política, religião, time de futebol. Até porque o entrevistador não pode, né? E que também pode. não é hora de fazer isso. E se o Uhum. entrevistador perguntar alguma coisa polêmica, você votou no Lula ou no Bolsonaro, você responde alguma coisa, diria assim, politicamente correta. Sim. Nem que sim, nem que não. Fala, vota em branco. Não entra nessa seara, porque não vale a pena. Ele não vai te perguntar, na maioria das vezes. na Eu maioria nunca vi. não- Eu Eu também também Mas nunca vi, não. não começa a falar de religião, não Uhum. começa a falar de posição política. Boa. Eu evito esse tipo de coisa. Mentir jamais. Acho que tem cara que vai pra entrevista e conta uma série de vantagens. Speak English. Perníssima. O speak English é horroroso, né? Então, perníssima curta, não dá pra fazer isso. Primeiro, não é ético, né? Então, mentir jamais. Então, são coisas muito básicas. E outra coisa, se prepare para uma reunião, né? Você vai para uma reunião, vou para uma reunião onde eu vou ser vou falar sobre contabilidade. Vai entender o que é contabilidade. Eu vou na empresa X ou na empresa Y. Entra na internet, antigamente era um pouco mais Putz, difícil. isso. Descobre o que a empresa faz. Gente, ou entende a cultura da Isso é empresa. o mais importante. Cara, a primeira pergunta que eu faço é: o que você entendeu sobre a nossa empresa? O cara, É que verdade. empresa? O que eu já vi, quando o Jota faz essa pergunta, o que eu já vi de gente gaguejando. Ah, o cara e nem entrou não no sabendo, site. falei, não, eu achei Óbvio, né? legal. Eu achei legal, Ah. E teve uma história emblemática, lembra do Spotify e Shopify? Lembro. Uma plataforma de e-commerce, os caras vieram aqui pro Brasil, Shopify. Uhum. E aí o cara foi no meio da O cara entrevista. pensou que era o Spotify. Ele falou, ele- pô, que música você vai Eu tocar? adoro música, cara. Eu tô aqui porque eu adoro entendi. música. Ele, não, cara, você tá no Shopify, não é Spotify. O cara não conseguiu. Pois é, um pouco Pra de trabalhar bom com senso. plataforma de e-commerce. Então, entendeu? um pouquinho de bom senso não faz mal pra ninguém, né? Então você falou, isso é interessante também, até a vestimenta adequada ao cargo, a posição e tudo. E que mais? Olha, isso aí é que nem luta de boxe. É. Numa entrevista, cara, você não pode baixar a guarda. Certo. Porque você pode tomar um jab a De qualquer qualquer momento. hora. Sabe, a hora. Eu já vi gente em entrevista que começou no 0 e foi subindo. Eu sou conselheiro de uma empresa. Há 2 semanas atrás, estava entrevistando um cara que ele começou fora da entrevista. Até já estava desanimado. O cara foi crescendo, começou na empresa agora. Sabe, tem Legal. cara que é difícil. O que é mais comum é o cara que começa bem na entrevista, de repente, a hora que ele tava quase tirando um 10, o cara dá aquela pisada na Joga bola. tudo por água abaixo. Eu falo, boxe, cara, não baixa a guarda, você entendeu? Alguns cuidados. Evita você... Eu sei que hoje todos esses aplicativos de mundo social é legal, é bacana, mas evita, né, gente? Evita. Porque Às o RH vezes, olha hoje. todo mundo olha. Aham. Todo mundo olha. E, cara, você tem tua vida, você é livre pra fazer o que você quiser, mas maneira. Não, Você diz evita o quê? Ficar Putz, postando? Você não vai postar que você fuma bobagem no maconha. Facebook. Que você Ah, fuma sim, maconha. sim. Entendeu? Não vai Entendi. postar Não, isso. eu lembro Cuidado da com época as do tuas Orkut, postagens. Que eu fui buscar um estágio. Na época do Orkut, tinha. Aí tinha as comunidades. Lembro. E eu escutei a mulher falando, não contratei aquela pessoa porque eu entrei no Orkut dela e ela participava de 2 comunidades. Eu fumo maconha, nada contra, mas né? Nada contra, mas, pô, mas tudo bem, você fuma uma coisa sua, bicho. É uma intimidade, às vezes. né? E outra eu odeio acordar cedo Eu odeio acordar e eu cedo. odeio meu chefe. Ah, nossa. Não, eu odeio meu não. chefe. Você vai ser contratado? Não vai. Então, não vai, né? Não, e Então- assim, não adianta a pessoa falar, mas é minha rede social. não cara, é público, é, Você não, tá abriu, não é aberto. privacidade. Não tem privacidade. Então você maneira. Então tem coisas óbvias que precisa se Boa. tomar muito cuidado. Então Boa. na entrevista, se você tem que ser uma pessoa natural, você tem que saber contar a tua história. Pra mim, a chave do sucesso numa entrevista é todo mundo tem uma história bacana. Qualquer pessoa tem uma história bacana. Então saiba contar essa sua história. Legal. Tem um exercício que a gente chama de conversa de elevador, ou elevator speech. Você precisa em 30 segundos ou em menos, é como você tá fazendo um story ou um reels, cara, eu preciso contar minha história nesses 30 segundos. Sintetizado. Pra quê? Pra que o entrevistador fala, opa, Rafa, gostei. Tem É poder por aí. de síntese Você também. entendeu? Uhum. E tem boas histórias, só que você não treina.
Você vai lá sem treinar, você vai apanhar. Tô falando pra você mentir. Tô falando pra você ficar esperto. Sim. Se prepara, cara. Sim. Não vai lá pra... não sei o que eu vou falar. Na hora eu penso. Não, na hora você não pensa. E pra quem vai entrevistar, então, porque a gente tem um público nosso aqui que é bastante empreendedor também. Então, assim, por exemplo, 3 coisas que geralmente eu faço. É perguntar o que você entendeu da nossa empresa. Eu geralmente faço, né, perguntas até um pouco da vida pessoal que você gosta de fazer e tal, pra entender até um pouco da questão da cultura. Checar o comportamento. Checar comportamento. Pergunto track record, né? Então, assim, o que você fez nas outras empresas que você teve sucesso? Por que você tá saindo daquela empresa que você é famosa, né? Por que você tá querendo E sair as da sua pessoas empresa? precisam se preparar pra esse tipo. Você não sabe mentir, né? Você precisa ter uma É uma pergunta resposta. óbvia até, Você né? precisa ter uma... por que eu saí? Putz, porque eu não meu gostava chefe do meu é chefe. maluco. Pô, não vou falar isso, né, cara? Sabe uma coisa que já queima Não com a fala mal do gente? chefe. Falar mal do chefe e falar mal da outra empresa. Claro, Isso. falar mal da empresa, falar mal do chefe, pronto. Não, processei a empresa, por isso que eu não tô aqui. Nossa. Cara, dá um tempo, né? E que tipo de pergunta você acha que... Isso é interessante saber. Que tipo de pergunta você acha que é relevante, assim? Olha, tem uma pergunta que fizeram, presidente mundial da última empresa que eu trabalhei, uma multinacional na França, lá fui fazer entrevista em Paris e o cara me fez esta pergunta que eu achei fantástica. Nunca tinham me feito, eu nunca tinha pensado. O que você tem para aprender dentro da minha empresa? Uau. Caramba, cara. Porrada. Bem legal. Achei que foi uma pergunta inteligentíssima, Muito. né? E tem coisa assim, qual é o propósito que você tem daqui pra frente? Não que você quer... Não, eu quero a posição do presidente. Isso é... Quero sua cadeira. Idiota, quero sua Essa cadeira. cadeira. Não, qual é o teu propósito? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Né? Você buscar um pouco o que o cara pensa da vida, o que ele Legal. quer fazer, quais são. Aí você consegue medir também os valores dele, sabe? Eu acho que tem uma série de perguntas ligadas ao comportamento que são bastante interessantes, né? Legal. E me conta uma curiosidade engraçada, então, de entrevista que você já fez e erros que cometeram que você foi. Você falou, meu. A mais engraçada, uma vez, eu tava fazendo uma entrevista conjunta. E aí nós perguntamos pra pessoa contar um segredo. Eu não gosto desse tipo de pergunta. Pergunta trick é sacana, né? Mas dá pra você treinar. Você pode contar um segredinho que seja proativo, que você fez alguma coisa legal. Dá pra... Putz, Eu já respondi, é segredo. Aí, não, mas aí... É verdade. Aí a menina chegou e falou, olha... Eu vou me casar. E tava na época de começar as mídias sociais. Ainda tava começando. Eu me comunico. Não era... Não sei se era... Orkut, sei lá. Era um meio de comunicação. Eu tava no começo, não lembro mais. Eu me comunico com um cara no Canadá, até aí tudo bem. Ela falou, mas ele é presidiário. Já começou a piorar, né? Mas tudo bem até aí. Aí eu fui obrigado a fazer a pergunta, mas presidiário por quê? É porque ele matou 2 pessoas, mas ele tá ele é um cara que se arrependeu e eu quero vir morar com ele aqui no Brasil. Gente, você tem todo o direito de querer casar com o presidiário que tá no Canadá, o problema é seu. É uma intimidade, Mas, você não vai cara... falar. Toma um pouco de cuidado, né? Isso foi bem engraçado. Eu falei, não dá. Não, tipo assim, beleza, ela vai casar, imagina, ela vai casar com a pessoa, Pedrinho vai trazer matador. pra cá, aí festa no final do Ela dia, matou 2 pessoas. festa no final do ano da empresa, ela vai levar o cara. Não, já pensou? Você tá Não. maluco. Tá. E você deu um exemplo emblemático, engraçado, e qual que de repente você falou que te surpreendeu? Que esse cara aqui, de repente, essa pessoa que chegou murchinha, aí você falou, nossa, cara, É tomei com uma os porrada. exemplos. A gente fala, putz, você tem na tua história, e você falou, você tem que dar alguns exemplos. Fala, poxa, eu fiz tal coisa, atendi tal coisa. Então eu acho que se você tem exemplos legais, aí o pessoal, a moçada que tá começando agora pode falar, pô, mas é muito fácil se eu tenho 10 anos de... E eu vejo, putz, eu tenho um filho de 20 anos que, putz, ele foi pra primeira entrevista. Como é que você vai na primeira entrevista? Boa. Você também tem exemplos legais. Você pode... Eu vou dar algumas ideias, né? Exemplo de um voluntariado que você tenha feito. Exemplo de alguma coisa que você fez na escola. Exemplo de alguma coisa que você passou na vida. Putz, meu irmão tinha um problema, eu ajudei meu irmão a fazer... Então, você não precisa falar só da profissão. Você tem que falar do que você conseguiu fazer. Porque o entrevistador fala, poxa, esse cara tem potencial. Ou seja, se Esta você é um... pessoa tem potencial. Se você é um bosta e não fez nada, aí fica mais difícil. Não, Mas todo mundo fez, Rafa. Alguma Todo mundo coisa, fez. né? Alguma Acho que coisa não. fez. E o cara precisa mostrar dentro da limitação dele. Se Sim. você tá começando agora, você não vai querer arrumar um emprego e vai ganhar 25, 30 Claro. mil reais. É. Entendeu? Boa. Então, dentro da tua limitação, você precisa se preparar. E o que você acha das dinâmicas de grupo? É complicado, porque na dinâmica de grupo o que eu falo é assim...
E ainda é comum isso? Às vezes tem, principalmente no pessoal que tá começando. O meu foi pra Principalmente o pessoal que estágio, tá começando, junto a 3, estágio, 4 pessoas, o pessoal faz jovem umas perguntas aprendiz, idiotas. esse pessoal de vendas que tá começando agora. Aí é que tá, né? Você precisa ter aquele equilíbrio emocional. Não sai falando tudo, que a probabilidade de você apanhar de todo mundo é grande. Tem aquele cara que sai na frente, eu sou, desculpa, o fodão, né? Eu vou lá e... pá! É o que roda primeiro. Geralmente o cara dança porque ele não segura Verdade. 10 pessoas, 12 pessoas numa sala. Eu acho que você tem que esperar a hora certa de falar a coisa certa. Não é uma coisa simples, mas tem hora que você pode entrar. Então você não pode ficar quieto, tem aquele cara que fica, não falou absolutamente nada, ou se falou bobagem. Não apareceu. Ou então falou assim, não, Rafa, você tem razão. Tem aquele pessoal que eu concordo. Papagaio de pirata. Papagaio de pirata. Então você tem que esperar, você tem que raciocinar. Eu não gosto, eu particularmente acho difícil esse tipo de entrevista. Mas você tem que esperar a hora de dar a tacada certeira, sabe? Você dá a tacada certeira, você se dá bem. Mas lembro que vai depender muito, é estratégico isso aí. A minha era assim, começava com um teste de memória. Então, todo mundo se apresentou, falou o nome, eram umas 10 pessoas. Aí tinha que falar assim, meu nome é Rafael porque o dele é Rogério. Aí ele pegava e falava assim, meu nome é Rogério porque o dele é Rafael. Pra ir testando. Aí depois... Pra ver se o cara tá prestando atenção, é uma grande sacada. Interessante. Aí depois teve uma que deram um monte de revista. Aí falaram, vão lá e coloca... Vocês vão fazer um recorte cola aqui. Cola algumas coisas que você achou interessante da revista, né? Que tem a ver com você e escreve do lado. Aí achei legal, tal, fiz. E depois teve uma que foi... Qual o seu maior defeito? Essa é aí o pessoal falou o quê? Cuidado. Perfeccionista. Isso. Essa é clássica. Teve foi um hunter que me fez pra uma posição de diretoria. Foi bem interessante a pergunta que ele me fez. Ele tava numa sala mais ou menos como essa. Ele falou, olha, eu tô pensando num objeto. Você pode fazer... Você vai ter que descobrir o objeto que eu tô pensando. Você pode fazer qualquer pergunta, pode começar. Eu matei em 2, na terceira pergunta eu acertei. Sherlock Holmes. Ele falou que tem cara que leva 24, 25 perguntas e não acerta. Caramba. A ideia é você fazer as perguntas certas. Você tem que fazer a pergunta certa. Ele eu matei na terceira. Você perguntou o quê? Você era cilíndrico? Eu não me lembro. Eu sei que era a aliança que ele tava tava usando. sala? Era a aliança que ele tava usando. Eu matei na terceira, eu não me lembro quais foram. Legal. Mas você tem que pensar, uma capacidade de raciocínio. Tua capacidade de raciocínio, né? Testada, hein? Porque senão você se dana, cara. Caramba. Você entendeu? Foi bem legal essa daí. Então, não tem receita. Não tem fórmula. É teste. E além disso, você tomar pau numa entrevista não é nada de tão péssimo assim. Aprenda, Repetição. descubra, tenta ver com o entrevistador, com o pessoal do RH, aonde que você errou, o que você pode fazer Eles diferente. estão dando esse feedback? Às vezes dão. Às vezes não, mas às vezes dão. E tenta fazer, poxa, onde será que eu errei? Eu sei onde eu errei nas minhas entrevistas. Eu sei onde eu errei nessa do estágio. Eu fui pra final, era eu e uma menina. E aí, primeiro que eu já não tava muito afim, que eu descobri o valor do salário, da Bolsa Auxílio. E aí, pela motivação pelo olho, você já toma pau. Não gostei muito. Você já toma pau. Aí, cara, depois eu perguntei o feedback, que a mulher perguntou, o que você gosta de fazer? Eu falei, você gosta de ir pra balada todo dia. Nossa, pediu, né? Fez de propósito. Pediu pra apanhar, né? Pediu pra apanhar. Eu já não queria passar, já, já fez de propósito. Aí pronto. E vem cá, você comentou, né? A gente tá falando de todos esses pontos aqui, você falou que tem que ser treinado. Você tem um produto, né? Você tem um método, Tenho. que é o Saindo da Média, que fala de tudo isso pro profissional ser cobiçado no mercado. Fala um pouquinho pra gente. Então, por que eu fiz esse método? Primeiro, eu sempre gostei e pedia, mesmo quando eu cheguei na posição de C-Level, eu pedia pelo menos 2 horas por semana de hora livre para eu atender qualquer pessoa. E chegava muita gente pra mim falando, puxa, eu preciso arrumar um emprego, olha, eu queria mudar, eu queria virar gerente, eu tenho tal dúvida. E aí, é claro que se você fizer isso, ia juntar uma fila de 800 pessoas, você só ia fazer isso na vida. E eu tentei montar alguma coisa que fosse estruturada para tentar ajudar as pessoas a fazerem isso. Então foram 2, 3 anos, esse ano está saindo a metodologia, o livro deve sair o ano que vem. E é uma metodologia onde eu falo um pouco da experiência e eu tento mostrar as coisas básicas que a gente não aprende na escola. Como aprender a fazer um currículo. Você aprendeu na escola a aprender a fazer um currículo? Não. Eu não conheço nenhuma escola que ensina a fazer um currículo. Gente,
é meio óbvio que as escolas deveriam ensinar a fazer currículo, total. né? O cara te ensina tudo, Escola te prepara mas pra fazer vida. o currículo não. Ele te prepara pra vida, que vida. Vida profissional. Que vida, né? Então, tecnicamente é isso. Então, como fazer um currículo, como se sair bem numa entrevista, como se fazer um planejamento, que tipo de competência eu preciso, competência essencial eu preciso desenvolver para que eu seja um bom profissional, independente se eu vou ser um carteiro ou se eu vou ser um médico, não importa, tem competências que todo mundo tem que ter. Enfim, e lá a gente eu falo deste produto, mas eu tento dar exemplos práticos. Não adianta eu falar, olha, você precisa desenvolver inteligência emocional. Primeiro, o que é inteligência emocional? Tá, a gente divide isso em 5 partes. Tá, eu preciso ter autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é isso. Como eu faço para ter autoconhecimento? Porque é muito fácil citar, como tem nos livros, e não dizer como é que você faz. Como é que eu faço para aprender inglês e não tenho dinheiro? Tenho um método para aprender inglês e não ter dinheiro. Não é um método simples, mas existe. Então, eu procuro, em cima desse meu aprendizado, dessa minha experiência com RH, mostrar essa metodologia, e eu já fiz esse teste prático e muita gente se deu bem com isso e funciona. Mas, de novo, não sou guru, não tenho fórmula mágica, Isso vai ajudar mas vai depender das pessoas. São os caminhos, né? E até São os caminhos. um pouquinho antes da gente, a gente tava batendo um papo sobre o produto, que você comentou que tem alguns pilares, né? Fala um pouquinho desses pilares aí pra gente. Eu acho que, primeiro, um dos pilares que são importantes são as competências essenciais que você precisa ter, independente da tua profissão, como eu acabei de falar. A gente falou de inteligência emocional. Todo mundo tem que saber entender sobre inteligência emocional e controlar e saber lidar com a inteligência emocional. Inteligência emocional é de que maneira eu lido com o mundo, com os meus filhos, com a minha família e com os profissionais, né? Como o Rafa falou, a gente entra às vezes pela competência técnica e não sobe e perde o emprego por causa da competência emocional, né? Pega um maluco aí. Então eu preciso entender de autoconhecimento, eu preciso saber como é que eu me motivo, entender de autocontrole. Às vezes o nosso dedo é mais rápido que o nosso cérebro, eu mando um e-mail e putz, já era. Então, entender do autocontrole, entender de motivação social, de como é que eu faço a relação social. Isso é inteligência emocional. Vamos pegar uma outra competência, inovação. Poxa, eu sou marceneiro, eu preciso ser inovador? Precisa. Claro que precisa ser inovador. Um marceneiro inovador vai ter muito mais chance que um marceneiro que não é inovador. Todo mundo. E o que eu preciso fazer para ser inovador? A gente mostra alguns exemplos de algumas práticas que qualquer pessoa aprende a ser. Porque inovador parece que dói a cabeça, né? Eu falo, como é que é a tua capacidade de inovação? Não, eu não consigo. Inovação é uma coisa que eu não consigo. Por quê? Porque é um pouquinho complicado, né? Mas tem uma técnica para mostrar isso. Então a gente fala de competências essenciais. Uma outra coisa que é de fundamental importância é: quais são as condições básicas que eu tenho que ser para ser um bom profissional? Tanto na vida corporativa quanto como empreendedor. E que a gente deixa de lado uma boa alimentação, boas noites de sono, um bom condicionamento físico, gestão do tempo, um bom condicionamento mental, um bom planejamento financeiro. Você consegue tocar a tua empresa devendo boleto para tudo quanto é canto? Imagina. Você consegue participar de uma entrevista de emprego sabendo que o cara tá te cobrando lá? A gente precisa aprender esse tipo de coisa. Então eu preciso preparar o profissional para ele criar uma base sólida para ele poder se diferenciar e sair da média. E eu acho que o último ponto que é muito importante é o planejamento. O brasileiro é péssimo de planejamento. A gente Deixa a vida me levar. Eu falo que deixa a vida me levar, só deu certo para um cara. Pro Zeca Pagodinho. Só pra ele. Deu certo pra caramba. O Zeca Pagodinho foi sensacional, deixa a vida me levar. Do resto, deixa a vida me levar, ela vai te levar para lugar de preferência, para lugar infelizmente pior do que você tá. Sim. Então você tem que aprender a se planejar. E aí, gente, não adianta eu com 2 anos de carreira querer ser CEO da empresa. Boa. Ou então, como você falou de alguns amigos de vocês, com 2 anos de empresa querer ganhar 3 milhões por ano. Isso não existe. E se existir, é uma exceção da exceção e com uma sustentabilidade duvidosa. Certo? Então vamos lá. A gente precisa aprender a se planejar. E mais do que se planejar, transformar o planejamento em prática, transformar esse sonho em realidade. Então tem alguns exemplos, e eu falo de alguns exemplos, por exemplo, da babá dos meus filhos, que hoje
Quando ela começou, ela não era nada, uma menina que veio, não era nada. O que ela tinha era vontade. Uhum. E a gente percebeu isso. Ela tinha vontade, era uma pessoa do bem. Mas ela não tinha... Ela tinha se formado numa escola da periferia, no colégio, numa escola da periferia. A gente insistiu, ela aprendeu boas maneiras, ela corrigiu os erros de português, ela tirou carta e hoje está se formando enfermeira. Significa que em 5 anos ela triplicou o salário dela. Uau. Levou 5 anos. E é difícil. Levou 5 anos. Teve que estudar. Teve que fazer estágio de graça no hospital da periferia, que não é um negócio simples. Boa. Mas ela tá conseguindo, ela é uma vitoriosa. Sim, Fui eu que fiz. Eu ajudei. sim. Eu Você deu o caminho. aconselhei. Uhum. Eu dei o caminho. Mau Quem mérito. foi ela. Uhum. Eu nem sei onde ela faz estágio. Uhum. Nunca fui assistir aula com ela. Não pegou na mão dela. Foi ela que fez. Ela que... Foi ela que fez. Ela... Então a gente dá esses exemplos, Isso é legal. né? De como você se planeja, independente da tua situação. Tô endividado, tô ferrado, tô desempregado há 5 anos. Eu peguei uma pessoa, e ele não esconde isso de ninguém, ele era um cara que não conseguia ser chamado para entrevista no último ano dele. Ele estava 1 ano sem ser chamado para entrevista. E aí ele começou a conversar comigo, ele era um Nisei, e ele viveu no Japão uns 2 anos. A primeira coisa que ele me falou, eu tenho vergonha de dizer que eu vivi 2 anos e meio, 3 anos no Japão. Eu falei, cara, olha a tua história maravilhosa que você tá escondendo. É. Aí eu dei alguns toques pra ele, dei o livro pra ele e tal. Esta é uma realidade, tá lá no depoimento dentro do meu site, saindodamedia.com.br. Ele em 2 semanas arrumou um emprego em 2 multinacionais. Cara, Por quê? Porque o cara era bom, mas tava fazendo as coisas erradas. O que eu fiz? Eu apertei uns parafusinhos. É isso. Você entendeu? Então tem que às vezes apertar um parafusinho ali, puta, engrenei o cara. Às vezes o negócio na frente do cara, o cara não tá enxergando. Você tem só que pôr o óculos nele. Você falou esse negócio da dificuldade financeira. Eu não sei se aqui no Brasil você já viu alguma coisa do tipo, mas eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos, na polícia, os caras monitoram o score que nem tem o score do Serasa, essas coisas, eles têm o score lá de financeiro também. Se o score estiver muito baixo, eles chamam o policial pra conversar e você pode até ser demitido, cara. Porque Claro. o policial, cara... Você é mais... Olha, você vai estar mais Nossa. suscetível a um roubo. Uhum. Caramba. Ou a um Emocional, cara né? lá te roubar. É, Porque emocional. você tá devendo, o teu emocional tá quebrado. Ah. É a mesma coisa com condicionamento físico. Mas você já viu em empresas assim... Não, é que isso uma é contra a informação lei, né? Isso não pode, isso é sigilosa, contra a né? lei. No Brasil, É. não sei se nos Estados Unidos tem isso. No Brasil é contra a lei, totalmente contra. Sim. Mas, cara, você Mas eu tá vejo mais que muita suscetível empresa... a viciar em alguma droga. É verdade. Oi, eu tô ferrado, tô angustiado, então eu vou pra droga. É, a verdade. gente sabe que acontece, infelizmente acontece isso. Eu vejo muitas empresas que contratam empresas de educação financeira para Sim, eu mesmo já fiz isso pra multinacionais. Isso que é muito bom, né? Já, a gente mostra. E assim, Orçamento familiar. tipo. não adianta eu pensar na minha aposentadoria com 50 anos. Inês é morta, lamento. Uhum. Você tem que pensar na tua aposentadoria com 22 anos. Caramba. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu não comecei como CEO de empresa ou como C-level de empresa. Eu comecei vendendo mapa na rua. Na periferia de São Paulo. Foi da onde eu vim. Estudando em colégio do estado. E aí você vai devagarzinho. E comecei a minha poupança, e você viu hoje que eu resgatei uma parte dela. Comecei minha poupança com 23 anos. E isso é uma boa pergunta, fazendo um gancho com você. Como que é essa disciplina dessa poupança? É um percentual que você tinha na sua cabeça? Era um valor... Então, essa palavra disciplina é a coisa mais importante para o sucesso desse negócio, né? Legal. Disciplina em tudo. Disciplina no teu trabalho, disciplina no teu tempo que você usa, disciplina na tua capacidade de juntar. Porque, gente, independente de se você ganha R$1.500 ou R$100.000, teu dinheiro nunca sobra. Porque se você ganha R$100.000, você tem um padrão de vida que os R$100.000 não vai dar para os teus R$100.000. Você sabe disso, Rafa? E tem muita gente que com R$100.000 é mais pobre. Mais pobre do que um cara que ganha R$5.000. Você entendeu? Exatamente. Eu vi em indústrias multinacionais, num trabalho que a gente fez, o cara trabalhou 30 anos com salário bastante razoável, em torno de R$30.000 na média, um salário bem razoável. 1% da pirâmide. O cara tá se aposentando e não conseguiu comprar casa. Uau. Caramba. Falta disciplina. Não se E preparou, a gente né? vê gente numa situação muito mais simples, que o cara consegue fazer a casinha dele, o cara faz aos poucos, e ele Compra o vai indo. terreninho, vai Por construindo. quê? Compra o terreninho, Só vai não pode construindo. construir no terreno da sogra, me falaram.
Isso é meio arriscado, mas esse é um papo para eu conheço pessoas que fizeram isso é o papo para uma outra hora. Mas então, a disciplina é muito importante. E não adianta falar, eu ganho pouco. E outra coisa, sempre... esse mês não tá faltando dinheiro para você, não é difícil começar esse mês? Para todo mundo. E o mês que vem vai ser também. Verdade. Se você não tiver essa disciplina de separar 15%, 20%... Gente, a aposentadoria e assim, a longevidade do Brasil é uma coisa que vocês provavelmente vão viver 100 anos. Você vai parar de trabalhar? Antigamente eu lembro que uma pessoa de 50 anos era um velho. Nossa, era velho. Um velho aposentadinho. Um tiozinho lendo jornal, assistindo TV. Ele era um velho. Hoje é o auge do... Hoje é o auge da posição profissional do cara. Isso. Aí você se aposenta hoje com 65, 70 anos, tá bom? Você vai ter mais 30 anos para viver. Nossa, Com o INSS, não dá. não dá. O INSS, e eu não tô criticando aqui o governo nem o INSS. O INSS ele já não é bom. Mas daqui pra frente ele vai ficar pior, porque vai ter muito mais gente dependendo dele, porque você não vai morrer e vai depender de uma aposentadoria. A pirâmide vai inverter. E pouca gente contribuindo. Vai sair da onde o dinheiro? Não tem como. Então você vai ter que ter a tua previsão e você vai ter que se preocupar. Poxa, mas eu não tenho grana. Cara, te vira. Você precisa separar uma parte do teu dinheiro pro teu futuro. Muito bom. Isso é importante. E quando você pensa, quando a gente fala do lance profissional, né? Vamos pegar aqui alguma coisa... Você já demitiu muita gente também, né? Uhum. E conta primeiro aí, se teve alguma demissão que você falou, cara, tipo, essa foi até engraçada, assim, alguma coisa meio cômica. Não, mas geralmente é o cômico triste. Primeiro, demissão, eu aprendi a fazer demissão. Demissão é uma coisa que não é fácil fazer. Eu aprendi a fazer demissão. A primeira coisa que você tem que ter na demissão é empatia, que faz parte da inteligência emocional. Você precisa se colocar. Se eu tô te demitindo, Rafael, eu preciso me colocar no teu lugar. E você tem que ter aquela situação de você entender que o problema é muito grave, mas você tem que ter respeito e objetividade. Uhum. Putz, eu conheci um CEO que ele demitia as pessoas. Uma vez ele demitiu um colega. O colega saiu da sala que ele não sabia se ele tinha sido demitido ou promovido. Não tô brincando, tô falando sério. Porque o cara não ia direto ao assunto. Você é um cara bom. Você é um cara bom. Eu tenho uma hora apreço com você, mas a situação da empresa tá ruim. Ficou uma hora conversando com o cara. O cara saiu da sala, fala, tô demitido ou tô promovido? Eu falei, você tá demitido. Tá demitido. Você tá demitido. Essa foi... Cara, então, por quê? Porque a pessoa não tem a conversa corajosa. Tem que ter a conversa, mas respeito. Uhum. Só ter respeito. Porque, tem que dar o ponto. Gente, não tem outro jeito. E aí você falou, qual foi a demissão mais difícil? Eu acho que pessoalmente, eu já demiti umas 1000 pessoas, fácil. Pessoalmente. E eu, puta, carrasco. Não. Às vezes você tá fazendo um favor pra maioria delas. E tenho grandes amigos demitidos. Grandes amigos demitidos. Sim. Tenho grandes amigos. A demissão mais difícil que eu fiz foi uma babá de da minha filha. Ué? Com 2 dias de trabalho. Ela não queria sair da minha casa, cara. E ela cismou e ela ficou batendo boca comigo, que eu não tinha razão, que eu não sei o quê, e ela queria botar as regras dela dentro da minha casa. Foi muito engraçado, cara, mas foi eu que tava acostumado a demitir todo mundo, na minha casa tive problema com a babá. Mas já faz uns 10, a minha filha tá com 10 anos, faz uns 9 anos, mas foi muito engraçado essa situação. Mas demissão é uma coisa extremamente delicada. Quando a gente fala na experiência do colaborador, a experiência, que nem vocês são craques em experiência do consumidor, mas tem a experiência do colaborador, né? Sim. A vida do cara. A saída para uma empresa, pô, se você sai da empresa, se você sai bem, você nunca vai falar mal da empresa. Se você sai mal, você vai espalhar isso para todo mundo. E aí então, depois a empresa não consegue talento. E as empresas não estão nem aí com isso. É verdade. As empresas têm que se preocupar com isso. Com a saída do colaborador. Isso precisa ser feito com muito respeito, com humanidade. Eu estava conversando com o nosso amigo, que nós temos sociedades lá de outros negócios. E eles fazem terceirizado e diz que uma empresa... Ontem à noite a gente estava junto, ele falou, a empresa resolveu demitir o pessoal que vai trabalhar no turno da noite amanhã às 6 horas da manhã. Imagina, você trabalhou a noite inteira, chega às 6 horas da manhã, tua carta de demissão. Falta empatia. Cara, puta falta de respeito, vamos ser sinceros, né, delicado. Cara? É muito delicado, então tem que saber fazer. E eu acho que aprendi a fazer isso. Tenho grandes amigos que foram demitidos. Tem uma outra situação engraçada. Eu demiti um diretor de IT uma vez. E esses caras têm poder, né? O cara ficou 45 dias sem contar pra mulher dele, dizendo que ia trabalhar e não ia.
E de vez em quando ele ficava lá na organização, no shopping onde a gente almoçava. Ei. Imagina o desespero e Mas por quê? angústia. Porque não tinha coragem. Nossa. Aí um dia eu sentei com ele no shopping e falei, ô, qual é? Você viu ele zanzando, parecia uma É. abelha. É, porque ele é uma alma penada. Caralho. Aí eu falei, meu, encara essa realidade. Lógico. E depois eu encontrei com ele uns 5, 6 anos depois, numa reunião da HSM, e o cara me agradeceu, falou, cara, você me tirou do muro. Às Mas vezes imagina a pessoa Vai entra ficar lá no até limbo. quando? Não Entrou sei, no cara. limbo, às vezes O entra cara não tem aquele coragem de lance falar que pra você mulher que fala, perdeu às vezes. emprego, cara. É muito muito complicado. complicado. Do limbo, né? Às vezes o cara Sim, entra no cara Se tá limbo. coloque numa situação dessa. Eu entendi que o cara tava sofrendo, não era Uhum. loucura, era sofrimento. É. E a vida. Caramba. Né? E assim, hoje a gente falou um pouco, né, sobre imediatismo e tudo mais. Mas pra você, cara, você falou pra mim que você pivotou sua carreira com 45 anos. Demorou pra você chegar até onde você chegou, cara? Como que foi um pouquinho da Isso sua que eu jornada? digo, né? aí? Eu comecei vendendo mapa. Pivotou E- não, escalou. É. Né, assim. Se Escalou. pivotar, eu trocar, né? Porque assim, Não. tem um negócio do CEO, né? Eu vi aí, a idade média do CEO é 55 anos. É, mais ou menos. Pô, mais ou aí menos. os caras É. entram na empresa e falam, quero ser o CEO. Cara. Tem E teve muita empresa aqui. E não tenho nada contra a gente chamava do YUP, o Young Urban Professional, né? Que isso? E teve muito cara que faliu muita empresa, porque o cara ia pra Harvard e achava que Sabia tudo. sabia tudo. Isso é Eu tive uma perigoso. situação, teve uma época que eu tava no INSEAD fazendo um treinamento de Market and Sales Excellence, excelência, efetividade de força de venda, excelência de marketing. O INSEAD na França, uma baita escola, uma escola europeia. E aí apareceu o Bedel lá e falou assim pra mim, olha, fulano de tal, ó, o senhor Rogério, fulano de tal, quer almoçar contigo. Eu percebi pelo nome que era um brasileiro. Tá bom, vou almoçar com esse cara. Peguei e fui almoçar. Tá, cheguei lá, um carioca. Sentou lá do meu lado, pá. O cara tinha 29 anos. Cara, o cara tinha um currículo, ele tinha estudado nos Estados Unidos, falava inglês, francês, espanhol. Ele tinha acabado o MBA da INSEAD, que é um dos melhores MBAs do mundo e da Europa. E aí ele falou, preciso arrumar um emprego. O cara com 29 anos nunca tinha arrumado um emprego. Só estudou. Só estudou. Eu falei, esse cara tem um problema. Por Esse incrível cara que tem um pareça, problema. esse cara tem um Tem. problema. É verdade. Falei, cara, você tá com um problema. Tá com um emprego do quê? Nem estagiário, um cara que estudou, o cara viveu de estudo. Caramba. Adorava estudar. Falou, você pode ser professor. Não, quero vida corporativa. Mas vai empregar um cara desse, Enfiar bicho? onde? Empregar um cara desse aonde? Delicado. Então, às vezes, você vê Nossa. como é um planejamento. O cara estudou pra caramba, o cara tinha um currículo invejável. Mas eu nem sei o que aconteceu, depois eu não tive mais contato com ele, mas ele deve ter tido problema. Esse é um problema pra Esse é arrumar um emprego. problema. Como é que vai fazer? Você entendeu? E dentro dessas situações de... Você falou uma parada que eu achei interessante, que eu pesquei na conversa. Você falou do CEO, né? Ele falou do CEO e você falou assim... Inclusive foi engraçado que eu fui um dia na empresa que ele era o VP de RH. E ele falou, pô, tá todo mundo meio puto e tal, mas o pessoal vai se acostumar, porque eu tirei a sala de todo mundo. E agora é free sitting, né? Ninguém É. tinha. Você fez esse movimento, né? Ninguém tinha sala mais. Pois é. Eu acho que assim, ó. E eu acho que a Covid ajudou demais, o trabalho tá mudando. Uhum. E quando a gente fala em humanização, como é que a gente vai falar de humanização eu sentado numa cadeira? Antigamente, eu trabalhei numa empresa que a cadeira era por nível. Como cadeira por nível? Ah, mas era, né, gente? Isso era a realidade. Hoje não é mais. Não pode ter cadeira por nível. Tem empresas que tem sala. Pô, Mas CEO se é você não- Herman Miller. É, Outro- se você não tiver outra sala, 25 quartos. se você não tiver sala, você tá mais próximo Claro. das pessoas. Sim. E as pessoas estão vendo que você é um cara que tá ali, que Uhum. tá, né? Pão na Você mão na massa. tá pondo a mão na massa, você tá junto. Então, não é uma decisão muito fácil, não. Eu lembro que elas me bateram quando eu fiz isso aí. Isso já faz tempo. Depois, agora já tá mais fácil. Depois da Mas Covid, você isso entrou ficou na mais onda comum. também. Você também ficou Claro. sem sala. Eu fui o primeiro a tirar minha... Eu tirei minha sala. Falei, eu vou tirar a minha. Alguém vai tirar? E a sua sala era top, hein? Eu fui lá já. Era. Eu falei, alguém vai tirar? Vou tirar a minha. Alguém vai tirar? Aí teve um que tirou. Aí os caras ficam olhando. Aí chegou uma hora, bicho, É. que você tem que tirar, bicho. É. Os Tá caras falam, sozinho. "Porra, que Só você sacanagem, que é ser o Só você espertão?" vai ter a sala Uma bonitona, redoma. né? Cara, é Mas interessante. é isso. E você falou uma outra parada que era da sabotagem, né? E a gente sabe que o mundo corporativo, ele tem muita política, Uhum. né? Você já pegou casos, assim, de sabotagem Mais vários. do CEO? Com o CEO, aliás. Sim, a vida corporativa é um negócio complicado, Isso é legal pro né? pessoal saber que existe isso. Não, existe, a gente tem que perder a ingenuidade. E o que eu digo para as pessoas, gente, vamos trabalhar com ética. A gente precisa de gente com ética. E eu acho que hoje, no mundo de conhecimento que a gente vive, vai ficar cada vez mais difícil, né? A carapuça cai mais fácil hoje. No passado era mais difícil. Mas acho que hoje a carapuça cai mais fácil. E não tenta...
inclusive, assim, você crescer por esse tipo de caminho não vale a pena pra você, gente. Não faça isso, que isso não vale a pena pra ninguém, né? Você não ser amigo de ninguém dentro da organização, já pensou? É complicado. O que tu ganha com isso? Você conhece alguns caras assim. Sim. Até isso entra dentro de um ponto até, né? O cara não trabalha feliz, né? Não. Eu acho que esse ponto da felicidade é uma coisa que se valoriza muito, né? Na isso é uma questão coisa profissional. Foi bom você falar, Rafis. Eu acho que uma coisa legal... O que eu sugiro para que uma pessoa se dê bem e saia da média? Independente pro lado da corporação, da empresa, ou pro lado corporativo, pro lado empreendedor. Seja feliz. Aí você vai falar, poxa, mas o que é ser feliz? O que é felicidade? Eu vejo que tem se a gente pegar um triângulo, acho que a gente tem que pensar, por que eu sou feliz trabalhando? Eu tenho uma história muito triste do meu padrinho. O meu padrinho, antes de se aposentar, ele era metalúrgico no ABC. Antes de se aposentar, eu lembro que ele tinha uma folhinha de 2 anos para frente. Ele arrumou uma do 2024, imagina, você vai se aposentar no final de 2025. Então ele tinha 2024, 2025. Todo dia ele chegava naquela folhinha e falava, mais um dia, ele riscava com raiva. Você imagina você trabalhar todo dia das 8 às 5 da manhã, esperando das 5 da manhã pra você fazer uma cruzinha e falar um dia a menos. Nossa, terrível. Isso aí gera preso. Isso dá câncer, Com isso certeza. dá estresse emocional. Presidiário. Isso dá tudo, né? Isso dá exatamente certeza. tudo. E ele fez isso pra se aposentar. Então, quando a gente fala em felicidade no trabalho, eu falo que são 3 coisas. Antigamente a gente trabalhava para ganhar dinheiro. É claro que ganhar dinheiro é importante. Então a remuneração é muito importante. Isso é um dos pilares. A remuneração é importante. E para quem está começando, você não tem que pensar na remuneração agora. Talvez às vezes você tem que pensar em alguma coisa antes para que depois você goste desse privilégio da remuneração. Remuneração é uma coisa. Como segunda coisa, você tem um propósito, um bom ambiente de trabalho, pessoas legais trabalhando. Então, eu também, quando eu trabalhava como engenheiro, eu lembro que eu passava todo dia numa empresa que fazia bala de revólver. Deve ser difícil montar a cultura organizacional dessa empresa, né? Propósito, você vai trabalhar na empresa que faz bala de revólver. Pra matar pessoas. Putz, Bom, eu acho que eles devem ter, e eu respeito. Essa empresa Claro. faz parte do jogo, mas deve ser bastante difícil. Então você tem que ter um propósito, você tem que trabalhar com um ambiente legal, com pessoas legais. Então, assim, remuneração, propósito e clima. E o terceiro é desenvolvimento e aprendizado. Quanto eu tô aprendendo aqui? Quanto eu vou me desenvolver? Porque isso você vai levar para a vida inteira. O cara não te demite do teu conhecimento. Você está demitido do conhecimento. Isso não existe. Devolve aqui o que você aprendeu. Isso não devolve. Né? Que você pegou nessa empresa. Então essas 3 coisas te deixam... Se você conseguir equilibrar remuneração, desenvolvimento, aprendizado, propósito e clima, você é um cara feliz. Você não vai sentir... Tem muita gente que fala que eu quero falar sobre o equilíbrio de trabalho e vida. Balance. Life-work balance. Eu sou completamente contrário. Eu também. Eu falo de integração, trabalho e vida. Hoje você está integrado. Não tá separado, né? Puta, você pode ir pra academia. Eu sei que você vai pra academia no meio do teu trabalho e tá tudo certo. E tá tudo bem. E depois à noite, se necessário, você vai trabalhar e tá tudo bem. Você tem que ganhar essa integração. Eu vejo que a integração é melhor do que o balanço. Não tem, eu tô trabalhando... vamos pegar uma ideia. A gente trabalha 8 horas por dia. Se você somar 35 anos, 8 horas, você vai gastar provavelmente 20, 25% da sua vida dentro do trabalho. Então, quer dizer, você morreu esses 25 anos, você não trabalhou. É o caso do meu padrinho, né? Sim. 25 anos que ele perdeu da vida dele. Não, a gente tá aqui, a gente tá se divertindo, a gente tá trabalhando. Exatamente. Aqui a gente tá trabalhando. Isso que é legal. Isso e é isso que as pessoas têm que buscar. Muito sensacional, muito bom. Muito bom. E aí um último tópico que eu acho legal a gente falar, do lado da empresa. A gente falou muito do lado ali do profissional, né? Mas do lado da empresa, como que ela pode fazer, assim, pra valorizar o capital humano e desenvolver, principalmente, o capital humano que ela tem, cara? Isso é uma das coisas que eu tenho no meu outro trabalho, que eu tenho uma consultoria que a gente chama de Employee Experience, da experiência do colaborador. A empresa tem que fazer um ganha-ganha. Se ela fizer uma ganha-ganha, ela vai ter gente engajada. Se ela tiver gente engajada, ela tem gente motivada e gente que vai ser mais efetivo. Você engajado e motivado, você é mais efetivo. Boa. Isso é que a empresa tem que fazer. E o funcionário tem que fazer. Então tem que ser o ganha-ganha empregado e empregador. Então a empresa tem que montar uma jornada que seja legal. Ela não pode pegar e só pensar eu vou te pagar e que se dane o resto. Não, isso não existe mais. Porque senão você não vai atrair talento, você não vai reter as pessoas boas, você vai ficar trocando de gente. Tem muita empresa que faz isso, infelizmente. Então a empresa que souber fazer esse engajamento
ela vai ter uma efetividade e uma potencialização do capital humano muito melhor e, consequentemente, muito mais dinheiro. Muito bom. Muito bom. Lá na empresa, pensar na jornada do colaborador. Faz muito sentido. É aquele negócio, né? No final, quando tá alinhado, os dois lados ganhando, né? Você entregando bonitinho, que foi acordado com a empresa, você tá ganhando dinheiro, a empresa também tá se beneficiando com o seu conhecimento. Porque, Rafis, assim, ó, suponha que você seja um empregador ou seja um empregado. Se você me enganar, você vai enganar uma vez só. Exatamente. E eu vice-versa, eu vou te enganar uma vez só. Não vai ter a segunda, você entendeu? Ou se Exatamente. tiver a hora que eu puder, eu vou te sacanear. Exato. Então não dá pra fazer isso. Exatamente. E assim, pra gente fechar, qual a dica que você dá pros dos dois lados? Empreendedor e também o profissional que precisa ter conversa difícil um com o outro. É coragem, né? Conversas corajosas, né? Exatamente. Eu acho que hoje uma das grandes armas para você melhorar o engajamento, melhorar o comprometimento, é você ter essas conversas corajosas, é você saber dar o feedback. E você também está, principalmente vocês que são empreendedores, propensos a receber feedback. Né? Então não adianta só você dar, sou eu o chefe e acabou. Eu Não, sei como é que muito faz. pelo contrário. Então o feedback tem que ser construtivo, ele tem que ser uma via de duas mãos, para que tanto você quanto a pessoa que está te dando ou recebendo esse feedback, ela tenha uma coisa positiva e cria um grau de confiança e comprometimento com você. Muito bom. Gostei. Boa dica. Sensacional. É isso aí, papo. É isso aí. Bom, Jota. Bom demais. Muito bom. Já Estou à disposição, legal. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Como é que te encontra na internet? @Rogério Bragheroli. Rogério Bragheroli no Instagram. Boa. Vai aparecer a legendinha aqui embaixo, No tá, gente? saindo da média.com.br. Isso aí. E é por aí. Boa. Show de bola. Boa. Gostei do seu produto, viu, Rogério? Vai bombar, Gente, com certeza. Vai bombar. Obrigado por tudo, viu? A Parabéns. gente que agradece. Obrigado, um abraço. Valeu, Jota. Valeu, Tchau, tchau. Rogério. Valeu, gente. galera. Um abraço. Valeu, gente.